Oi, Rúbia, boa noite. Deu certo? Tudo bem aí? Tudo bem? Ah, maravilha, vamos lá. Começar aqui então. Tô comentando aqui com os meninos que a gente vai começar a estudar trigonometria. Só que assim, vocês vão ver que muitas coisas que a gente estuda em cursinho, que a gente vê às vezes na escola, pega as apostilas, aquelas apostilas gigantes que trazem coisas, parece que coisa de outro mundo de trigonometria. Na banca VUNESP a gente não precisa aprofundar tanto. Até comentei com o Léo agora há pouco, falei, vocês vão ver como que vai ser mais tranquilo estudar a trigonometria da VUNESP, né? Perto daquilo que a gente estava vendo da, de logaritmo, nossa, vai ser bem mais tranquilo. E aí, uma das coisas que a gente precisa muito é entender as relaçõezinhas de triângulos, principalmente, galera, principalmente quando a gente trabalha, principalmente quando a gente trabalha com as classificações, saber das propriedades, saber das regrinhas. E nesse comecinho de aula eu vou trazer aqui duas propriedadezinhas, duas regrinhas de triângulo que são essenciais. Mas antes de começar, eu vou pedir para que vocês classifiquem, por favor, qual vai ser esse triângulo que está aqui, para a gente começar a aula, para a gente já começar esquentando os neurônios. Qual seria a classificação desse triângulo ABC? Antes mesmo de eu passar o conceito teórico para vocês, qual alternativa classifica esse triângulo? Oi, Fefe, boa noite, minha querida, tudo bem? Tudo certinho? Tudo ótimo. Qual seria a classificação desse triângulo, galera? Opa, boa. E por que você chegou nessa conclusão? Perfeito, Fefe, maravilha, porque uma das coisas que a gente tem que começar a entender em triângulo, esse primeiro passinho é que quando você tem ângulos diferentes, é o ângulo que determina o tamanho do lado. Então, se são todos diferentes, a gente já tem um nome aí que é muito conhecido, que é o escaleno. Beleza. Fefe, já que você falou, posso continuar conversando contigo, minha querida? Pode ser? E aí, com relação aos ângulos, qual seria a outra classificação desse triângulo? Uhum, certo. Ó, todos esses nomes, já já eu vou passar para vocês. Eles estão anotadinhos aqui, tá bom? Já já eu volto e falo um por um aqui para vocês para a gente lembrar quais são esses ângulos. Mas a Fefe deu algumas ideias aqui. Alguém teria alguma ideia diferente dela? Alguma outra sugestão para alternativa? Se quiser mandar aqui no chat, pessoal, alguma coisa. Alguém tem uma ideia aí? Fábio, Léo, Rúbia? Alguma ideia diferente da dela? Não? Acha. Perfeito, Léo. E, Fefe, você acredita que esse triângulo ele é retângulo? E uma coisa que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, galera, mas muito cuidado mesmo. E aí na aula da semana que vem eu vou até comentar isso aqui de novo, Fefe. A gente vai falar mais de triângulo e retângulo, mas aí eu vou comentar de novo esse lance. A gente tem que tomar muito cuidado com as aparências. Às vezes a gente bate o olho e você vai olhar e vai falar assim, poxa, ali tem 90 graus, e não é. E às vezes você vai olhar e vai falar assim, não é 90 graus, e é. Meninas e meninos, o que manda na matemática são as contas que a gente faz, que é o que garante, tá? Principalmente quando vocês olharem para o exercício, e a VUNESP faz de vez em quando, coloca aquelas figurinhas e escreve fora de escala. Aquilo lá a gente tem que tomar um cuidado gigantesco. E tem mais, eles não são obrigados a colocar uma figura em escala para gente, tá? Eles podem colocar uma figura meio que distorcida e nem avisar. E aí você faz a conta, o seu ângulo dá 80 e você olha, parece que ele é 120 na figura. Isso não tem importância, tá? Eles não são obrigados a colocar essa informação, que
que a figura está fora de escala. Então fiquemos atentos a esse detalhe. E o que o Léo falou é uma das propriedades, uma das mais importantes, tá, Fefe? É quando a gente fala dos ângulos internos. Vamos lembrar rapidinho aqui? Quando a gente tem ângulos internos, a soma deles, então, por exemplo, aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de alfa, um aqui eu vou chamar de teta, e esse outro aqui que eu vou chamar de beta. Então, as letras gregas eu vou representar os ângulos, tá? Geralmente alfa, beta, gama, teta. E aí, a primeira observação, os ângulos internos que eu coloquei aqui, nesses vértices A, B e C, eu preciso lembrar que toda vez que eu somar os ângulos internos, isso aqui vai dar 180 graus. Esse é um grande lembrete que a gente tem que ter. E aí, consequentemente, fazendo igual o Léo comentou ali, se eu somar, olha só, x mais 3x mais 2x, isso aqui tem que dar 180, galera. Logo, 6x vai ser igual a 180. Como está multiplicando, eu vou passar dividindo, e aí esse x vai ser igual a 30 graus. Gente, se o x é 30 graus, 2x vai ser 60 graus e 3x 90 graus. Então, nós temos um triângulo que tem um ângulo aqui de 90 graus, logo, a gente chama ele de retângulo. A gente vai sempre dar um nome e um sobrenome para o triângulo. O nome eu vou falar sempre o ângulo primeiro, então ele vai ser ou acutângulo, ou retângulo, ou obtusângulo. E o sobrenome eu vou falar com relação aos lados, que a Fefe foi brilhante ali quando ela já percebeu. Tem 3 lados diferentes. Então esse triângulo é um triângulo retângulo e escaleno. Tá? Essa vai ser a classificaçãozinha do nosso triângulo, tá bom? Por isso que vai ser a letra E. Então, o primeiro conceito que eu preciso ter de ângulos internos é com relação a soma dos 3 ângulos, que sempre vai dar 180. Gente, essa primeira informaçãozinha aqui, tranquilo? Beleza? Querem perguntar algo? Não? E aí, esse lance já está aqui na minha memória. Bom, obviamente que eu preciso de algumas observaçõezinhas. Deixa eu só colocar alguns nomes aqui para a gente lembrar bem rapidinho aqui nas minhas anotações, porque vocês vão perceber que até pela falta de tempo não vai dar para estudar toda a matemática, galera. Mas tem algumas partes da matemática que a gente não precisa fazer um estudo mais aprofundado, como por exemplo a parte de ângulos. Eu não preciso fazer todo aquele roteiro de analisar ângulo, fazer tudo. Eu preciso conhecer, para a Banca Vunesp, eu preciso conhecer os nomes. Então, por exemplo, meninas e meninos, quando eu falo para vocês, por exemplo, alguns ângulos como ângulo agudo. Vocês conhecem esse ângulo? O que é o ângulo agudo? Todos aqui lembram o que é? Que é aquele ângulo que é menor do que 90 graus. Então, o ângulo agudo é um ângulo que a gente costuma representar assim, ó, e escrever que ele vai ser menor do que 90 graus. Então, já vão lembrando desses nomezinhos aqui. Vamos fazer um lembrete bem rápido. Depois do ângulo agudo, tem o ângulo que é chamado de reto. Por isso que a gente fala retângulo. O ângulo reto é aquele mais tradicionalzinho, né? A gente quase sempre usa. É aquele ângulo que forma 90 graus. Aqui é o ângulo igualzinho a 90 graus lá. E aí a gente tem, depois do ângulo reto, o ângulo que vai ser o obtuso. O ângulo obtuso, alguém pode dar a definiçãozinha dele para mim? Ele é mais ou menos assim, ó. Tá? Deixa eu desenhar mais fininho aqui. Ele é um ângulo assim. Mas eu tenho uma definição para ele. Alguém lembra qual a definiçãozinha do ângulo obtuso? Boa quando estivermos estudando triângulo, tá, Fefe? Porque como a soma dos ângulos internos de um triângulo nunca passa de 180, a gente para nele, beleza? Acabou ali 180 graus. Só que a definição técnica e matemática é a seguinte: o ângulo tem que ser maior do que 90 e menor do que 180, tá? Bom, ele está entre 90 e 180 graus, o ângulo obtuso. É que quando a gente estuda em triângulo, sempre a gente fala, ele tem que ser é, maior que 90. É porque não vai passar de 180 nunca. Mas na definição de ângulo e tal, ele está entre 180
190, tá? Vamos lá. E o outro é o ângulo de exatamente 180 graus. Quem que lembra qual que é o nome do ângulo de 180 graus? Alguém lembra aí? Léo? Lembra como que chama? Léo Camargo, Léo Martins. Alguém aí? Fábio? Rúbia? Será que alguém lembra como que chama? Júlia? Alguém quer arriscar? Outro dia lá no cursinho, a menina apontou para mim e falou: Isso. A menina apontou para mim assim, tinha esse desenho na lousa, né, que a gente estava brincando com ângulos lá, tal, tinha esse desenho, ela falou: "Professor, ali naquele ângulo retinho". E eu, na minha cabeça de matemático, né, de professor de matemática, eu olhei e fiquei procurando isso, porque para mim, galera, ângulo reto é o que forma 90 graus, né. Aquele retinho, e não tinha na lousa nenhum ângulo de 90 graus onde ela estava apontando, tinha do outro lado, eu até achei que ali, lá, falei: "Não, professor, é aqui na sua frente". Falei: "Qual o ângulo retinho? Eu não tô vendo". Aí ela foi lá e apontou para esse aqui, mostrou esse aqui. Eu falei: "Ah, não, esse na cabeça do professor de matemática é o ângulo rasinho, tá? O nome do ângulo que forma 180 graus é o ângulo raso, tá? Então, lembrar desses nomes é importante até para entender por que que esses triângulos terão esses nomes daqui a pouco, tá? Outra observaçãozinha, por isso que a gente fala acutângulo, obtusângulo, é por causa do nome desses ângulos. Outra coisinha que quando a gente estuda ângulo é legal a gente lembrar é o seguinte: será que alguém aqui já ouviu falar do famoso OPV? Quem aqui já ouviu falar dele? São os ângulos opostos pelo vértice. E aí, vamos lembrar quem são eles. É o seguinte, o ângulo, quando você tem o encontro de duas retas e percebam que nessas duas retas sempre a gente vai ter ângulos que estão opostos no ponto de encontro, que é o que a gente chama de vértice. Então, quando os ângulos estão bem de frente um com o outro, isso significa que esses ângulos são iguais. São os famosos OPV. Então, daqui a pouco, se o professor falar assim, ó, gente, esses dois são OPV, lembre-se, é porque eles têm a mesma medida e eles estão um de frente com o outro quando a gente cruza duas retinhas. Então, são conceitos que a gente vai aplicando nos exercícios, mas são conceitos fáceis de serem absorvidos, né? É só lembrar do nome aí ou enxergar aquela característica. Bom, prometo que só mais duas palavrinhas aí para a gente continuar nossos estudos. Duas palavrinhas. O que são ângulos? Na verdade, são quatro palavrinhas, né? Porque o ângulo eu vou ter que repetir ele duas vezes. Mas o que são ângulos complementares? Quem lembra o que são ângulos complementares? Muito bom. Toda vez que a gente ouvir isso, ângulos complementares, significa que nós vamos somar os dois e tem que dar 90 graus. Ou de um para o outro. É o tanto que falta para alcançar 90 graus. Então a gente dá um nome para eles. Isso se chama ângulos complementares. E aí nós temos também os chamados ângulos suplementares. Ângulos suplementares. E o que é mesmo, Fefe, os ângulos suplementares? Muito bom. Esse aqui, juntos, eles formam um ângulo raso. É uma das estruturas que a gente mais usa. Às vezes nem aparece suplementares, mas muitas vezes a gente olha para alguma situação e vê lá que dois ângulos juntos vão dar 180 graus, é o que livra a gente para resolver o exercício. Bom, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que eu nunca vi em vestibular isso, mas não custa nada comentar com vocês. Vai que aparece, né, Rúbia? Alguém aqui sabe como que chama quando dois ângulos somados dão 360 graus? Alguém aqui sabe? O Léo sabe? Léo, manda para nós, como que é? Chama quando dois ângulos somados dão 360? Replementares, muito bom, cara. É, quando dois ângulos juntos dão 360 graus, o nome é replementares. Os dois juntos ali, um, né, replementar ao outro 360 graus. Nunca vi num exercício,
mas não custa nada se aparecer um dia, isso aí vocês estão na frente de muita gente, porque poucas pessoas sabem, viu, Léo? Poucas pessoas sabem. Vou falar para você que você, assim, não é o primeiro, porque outros alunos já me falaram, mas poucos alunos não sabiam ou lembravam desse nome, tá? Eu não tinha falado isso ainda não, né? E na aula, né, desses nomes. Ainda não. Beleza. Bom, então, pessoal, lembrando disso daqui, a gente continua falando de triângulo. Por quê? É o tempo todo, triângulo, a gente vai ter duas direções. Ou a gente vai falar de ângulo, ou a gente vai falar de lado. Tem como fugir disso daqui. Tá? Então, eu preciso lembrar desses nomes de ângulo para poder trabalhar. Então, os ângulos internos ali que deu 180 graus, beleza. É uma informaçãozinha muito preciosa, muito legal de se lembrar. Mas existe uma outra informação com relação aos ângulos externos. Alguém aqui lembra como que é o teorema dos ângulos externos? Alguém aqui, se puder mandar um joinha. Lembra, Fefe? Opa, boa observação. Se eu somar todos os ângulos externos, dá 360 graus. Perfeito. Mas isso daí é uma relação de ângulos externos que eu ia contar daqui a pouco. Eu ia comentar antes, Fefe, do teorema dos ângulos externos. Já ouviu falar? Não da soma deles. Teorema. Já ouviu? Não sei. Não É tem o que por... é dá um ângulo, dá um ângulo. Mais ou menos isso. Você está no caminho certinho, Fefe. Pessoal, é muito bom vocês lembrarem que existe isso daqui. Antes de mais nada, deixa eu só corrigir um detalhezinho aqui que muita gente confunde. Muita gente acha que acontece assim, ó, como esse cara é o ângulo interno, tem gente que acha que o ângulo externo vai ser esse cara que vai ficar aqui fora. Vou batizar ele de E1, tá? Muita gente acha que é isso o ângulo externo. Até faz sentido. Eu mesmo, ó, olhando, eu como professor, eu sei que não é, mas eu acho que faz sentido a pessoa pensar desse jeito. Só que matematicamente a definição de ângulo externo não é essa, tá? A definiçãozinha de ângulo externo, galera, é prolongar um dos lados. Eu vou prolongar aqui, ó. E aí vocês vão ver que de um lado vai formar um ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Do outro lado vai formar um ângulo que é suplementar ao ângulo interno. Esse cara é o ângulo externo, tá? Então, por definição matemática, o ângulo externo sempre vai ser suplementar ao ângulo interno, tá? Sempre, sempre, sempre. E aí, veja uma coisinha que eu vou comentar aqui com a minha amiga Rúbia. A Rúbia, ela me viu esticando aqui esse lado. Mas aí, Rúbia, talvez poderia pensar, e se eu tivesse esticado do outro, né? Mudaria o ângulo. Olha o que que vai acontecer se eu esticasse do outro lado. O ângulo externo, vou até apagar esse azulzinho por enquanto, só para você enxergar o que vai rolar. Ó. O ângulo externo ficaria aqui. E ele continuaria sendo suplementar do ângulo interno alfa. Ou seja, ele dá o mesmo valor. Eu poderia mostrar isso para você também por meio do teorema do OPV que a gente comentou agora há pouco. Olha lá, ó. O ângulo E externo, ele vai ficar aqui, ó. Eles são iguais. Então não importa, meu querido, o lado que você puxar, sempre vai formar um ângulo suplementar ao ângulo interno e vai ser ele o ângulo externo. Tudo bem, gente? Quanto a essa definiçãozinha, que é ângulo externo, todos estão alinhadinhos aqui comigo. Quanto a eles. Beleza? Qualquer dúvida, vocês abram um áudio ou mandam aqui no chat, tá? Vou ficar falando um monte de informaçõezinhas aqui hoje para a gente lembrar. Olha só, agora olha o detalhe que a Fefe comentou. Existe um teorema, eu vou tentar demonstrar para vocês, porque ele é bem rapidinho a demonstração. Saca só, nós temos outros ângulos internos, que são esses aqui, né? O alfa, o beta e o teta. Olha o que que eu sei, gente. Primeira observaçãozinha. Se eu somar o alfa mais esse ângulo 1, o resultado tem que dar 180 graus, porque os dois são suplementares. Mas eu também sei, se eu somar o alfa mais o beta mais o teta, isso também dá 180 graus, porque eles são ângulos internos. Logo, essas duas informações, elas são iguais. Ambas dão 180 graus. Então, olha só o que que eu vou fazer. Eu vou pegar
esse primeiro, vou pegar esse segundo, já que eles são iguais, eu vou igualá-los. Então vai ficar assim, ó, alfa mais o E1 tem que ser igual a alfa mais beta mais teta, porque ambos dão 180 graus. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse alfa para o outro lado negativo. Um vai anular com o outro e vai sobrar para a gente apenas isso aqui, ó. E o ângulo externo é igual, a lá, Fefe, a soma dos outros dois ângulos internos. Isso sempre vai acontecer com qualquer um dos outros ângulos. Se eu puxar aqui para baixo, ó, eu vou ter esse ângulo externo E2. E, gente, a demonstração vai ser a mesma. Vou ter uma soma 180, vai passar o θ subtraindo e tal, mas esse E2 eu posso olhar para ele e já perceber ele vai ser a soma dos outros dois ângulos internos. Quando eu falar outros dois, é para ganhar tempo, para não ficar falando assim, ó, são os dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ponto, os outros dois, porque o que é dele está juntinho ali. Então, por exemplo, se eu prolongar o outro lado aqui, tá? Esse ângulo externo 3, eu sei que ele vai ser igual à soma dos outros dois ângulos internos. Esse é o chamado teorema do ângulo externo, Fefe, que a gente comentou agora há pouco, tá? Era mais ou menos isso que você estava pensando, minha querida? Oh, show. Então, o teorema do ângulo externo, gente, é legal a gente sacar por quê. Algumas vezes vai acontecer o seguinte: eu vou resolver o exercício, aí, por exemplo, o Fábio, talvez ele vai falar, mas professor, eu somei os ângulos internos e cheguei na resposta. Eu vou falar, show de bola, cara, porque na maioria das vezes, rapaziada, vai dar certo para resolver de um ou de outro jeito, tá? Na maioria das vezes vai ter as duas situações. Só que eu preciso que vocês marquem aí no caderninho de vocês esse teorema do ângulo externo, porque algumas vezes é só ele que resolve. Você não vai ter informações para somar os internos, e aí é só ele que você vai conseguir utilizar para escapar daquela situação, daquele dilema que a gente tem. Então, guardem esse teorema do ângulo externo aí, que vai ser muito precioso em alguns casos. Principalmente na FAMEP, tá? Curiosamente, na FAMEP traz muito isso daí. Beleza, gente? Tá? Tranquilo? O professor falando um monte de informaçãozinha aí para começar a aula, tá de boa? Então vamos continuar. Quanto às classificações, tá? Aqui eu não vou perder muito tempo, gente. Tá? Vou só comentar com vocês algumas características e depois eu vou reforçar ali na frente, ó. Então a gente vai ter dois tipos de classificação, com relação aos lados e com relação aos ângulos. Claro que eu falei brincando de nome e sobrenome, porque eu tenho o costume de usar primeiro os ângulos, mas acho que é mais costume meu mesmo, tá? Mas essa ordem não existe, tá? Porque eu preciso olhar para o triângulo, mais do que conhecê-lo, é identificar as suas propriedades. Então, por exemplo, um pouquinho antes de todos entrar aqui na aula, estávamos aqui presentes o Fábio, o Léo Camargo e o Léo Martins. E aí a gente estava conversando, e aí eu coloquei uma situação e o Fábio logo de cara já falou: professor, eu sei que esse triângulo é isósceles, eu já sei que ele tem isso, que tem aquilo, e papapá, já começou a destrinchar um monte de informação. E é mais ou menos essa brincadeira que a gente vai fazer daqui para frente. A gente vai olhar para a situação, vai olhar para o triângulo e vai falar assim: oi, você é isósceles, você é equilátero, então eu sei que você tem essa e essa propriedade. E aí a gente vai começar a brincar com elas. Tá? É isso que a gente vai fazer durante aí um bom tempo. Beleza, pessoal? E aí, lembrando então, o que são os nomes? A gente vai olhar para o nome, para a figura, lembrar do nome e saltar aos olhos essas características. Então, por exemplo, quando você bater o olho no triângulo e ele tiver três lados congruentes, é porque ele se chama equilátero. Equilátero, lados iguais. Gente, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. A palavra certa é congruentes, mas vocês vão ouvir muito o professor Gustavo, porque como em matemática nós não vamos fazer na prova, principalmente FAMEMA, FAMEP, prova dissertativa, então a gente não precisa ficar muito apegado a alguns termos, tá? Mas eu me preocupo na prova de física,
da FAMEP, se vocês forem fazer a parte dissertativa, cuidado para não escrever as palavrinhas iguais ou igual, né, em geometria. Porque, por exemplo, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, só uma alerta, tá? Esse triângulo aqui, que eu estou destacando em vermelho, ele é um triângulo equilátero. Eu poderia chegar muito bem aqui e falar para vocês de uma forma totalmente sem apego às formalidades, falar assim para vocês: esse lado de A até B é igual de B até C, que é igual de C até A. Não está errado eu usar esse termo, e todos vocês vão entender que eles têm a mesma medida. Mas, gente, em geometria, isso é norma técnica, tá descrita. Em geometria, quando eu vou falar que duas medidas são iguais e elas não são as mesmas, porque veja, esse lado aqui é um lado do triângulo, esse aqui é outro. Eles só têm a mesma medida, mas eles não são, matematicamente, eles não são iguais, eles são congruentes. Então, quando vocês tiverem formas geométricas de mesma medida, o termo certo é dizer que eles são congruentes, beleza? E não iguais. Aqui, para não ficar muito preso a essas formalidades, muitas vezes vão me ouvir falando assim: ó, pessoal, esses ângulos são iguais, esses ângulos eles são iguais, esses lados são iguais, ao invés de falar congruentes, tá bom? Mas fica com esse detalhe em mente. Se for uma prova dissertativa, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque eles desconsideram um ponto, tá? Beleza? Fiquem atentos. Bom, continuando aqui, gente, o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados congruentes. Por exemplo, aqui, ó, vou desenhar um aqui na nossa imagem, que seria esse triângulo aqui, ó. Ele tem carinha de triângulo isósceles. Ficou muito bonitinho, né? O meu ali, mas deixa eu desenhá-lo aqui, ó. Tá? Tá saindo bonitinho. Oxi, não quer, tá teimoso. Ah, tá, pessoal, vocês estão vendo aí, eu não vou caprichar muito para não perder tempo. É esse cara aí, tá? Ele tem dois lados que são congruentes, que têm a mesma medida. E o escaleno, aquele que a Fefe falou agora há pouco, três lados diferentes. E aí a gente parte para a classificação quanto aos ângulos. O triângulo retângulo, ele possui um ângulo reto, até porque só tem um, porque se tiver dois já dá 180, e a soma dos três dá 180, o terceiro foi para onde, né, meu? Acutângulo é quando ele possui os três ângulos que são agudos. E obtusângulo é quando ele possui um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus. Tá? Então, essas classificações é bom a gente ter, né, saber que elas existem, mas o grande detalhe vem agora, pessoal. Tá? Como que a gente usa essas informações? Como que eu posso brincar com elas? E para começar, bem devagarzinho, a gente tem situações que a gente precisa manipular o X em cada caso. Ah, eu nem perguntei, gente, eu passei tão rápido aqui, desculpa. Alguma dúvida com relação aos nomes aqui? Quem quer perguntar alguma coisa? Nada? Nossa, eu fui falando aqui tão, me empolguei tanto nos nomes. Tranquilo? Beleza. Então aqui é só lembrar mesmo o que é cada um, tá? E aí a gente começa a brincar, começa a aplicar e ver essas essências que o professor falou até agora. No exemplo 1 aqui, ele quer calcular o valorzinho de x para cada um desses ângulos. Qual seria o valor de x aqui? Como que a gente pode encontrar ele? Oh, muito bom, Léo, muito bom. É, Léo, eu vou falando aqui, você pode ir me corrigindo se eu estiver errado, mas eu acho que o Léo fez assim, ó. Ele bateu o olho aqui, o Léo Camargo, e na hora, mas assim, de imediato, e é isso que a gente vai ter que fazer a partir de agora. Ele já falou que aqui era 60 graus, sem fazer continha, anotando as coisas. Por quê? Ele já sacou que era 180 e ele fez mentalmente ali. Acertei, né, Léo? E aí, da mesma forma, me corrija aí, Léo, ele já bateu o olho aqui e falou: aqui é 50. Por quê? É OPV. Olha lá. Tá vendo? E aí, automaticamente, ele já sabia que o X estava aqui, né, que era esse ângulo. E aí ele já pensou: 50 mais 60 dá 110. Para chegar no 180, esse X tem que ser igual a 70 graus. Ou ele pode ter montado essa equaçãozinha aqui.
porque o X é o tanto que falta para 180. Então, na lata, ele já falou que era 70 graus. Aqui nessa continha, ele poderia ter feito assim, ó, X mais 110 igual a 180, e aí passou o 110 para o outro lado negativo, e vai dar lá os 70 graus que ele já tinha encontrado, né? Bom, então ele poderia ter feito aí de duas formas. Acredito que a primeira, por ter somado os dois aqui e falar, poxa, esses caras dão 110, falta 70, né? Eu acho que seria um jeitinho mais rápido e mais prático, que é o que a gente vai treinar. Opa, tá. E aí a gente vai treinar a fazer mais de uma forma mais ágil, sem precisar, às vezes, montar essas equações. Perfeito, Léo, perfeito. E aqui a letra B? Alguém já chegou aí no valorzinho do x na letra B? Perfeito, perfeito, tá? Vamos ver, Léo, vamos ver se dá certo. Vou fazer a mesma ideia que a Fefe. Aqui nesse caso, gente, deixa eu fazer uma observação antes, Fefe, de fazer do seu jeitinho, tá? Porque todos aqui, manda um joinha se vocês perceberam. Gente, deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Manda só um joinha pra mim. Quando vocês falam, vocês escutam, por exemplo, a Fefe falou agora, todo mundo escutou o que ela falou perfeitamente? Ah, então beleza. Obrigado, gente. Maravilha. Então, olha só, Fefe, nós falamos do teorema do ângulo externo. Todos vocês identificaram logo de cara o teorema do ângulo externo? Todo mundo identificou? Não? Ah, o Fábio mandou, Léo. E aí, nós poderíamos ter feito assim, ó. Primeiro, esse cara, Fefe, ele vai ser o 180 menos x, sabia? Oh, desculpa, menos 3x. Menos 3x. Sabia disso daqui? Porque se eu somar os três tem que dar 180, então eu posso fazer essa continha de menos para identificar o tanto que falta. E aí, sem problema algum, gente, eu poderia somar esse mais esse para dar 180 graus. Eu poderia pensar assim também, tá? Mas nesse caso, olha como conhecer aquele teorema do ângulo externo facilitou um pouquinho a minha vida, ó. Por quê? Por esse teorema, a gente tem que o 3x vai ser igual à soma dos outros dois ângulos que estão lá do outro lado. Então vai ser igual a 80 mais x, que é os outros dois internos. Se eu passar o x para o outro lado negativo, vai sobrar 80 graus. E aí, 2x igual a 80, Léo, se eu passar ele dividindo, vai dar 40. Tá? Então, esse x aí daria 40 graus. Pessoal, vocês chegaram nesse 40 junto comigo? Léo, o que será que aconteceu aí que o seu não bateu, cara? Ah, você fez somando. É porque aí, no caso, eu vou passar para o outro lado negativo, né? Aí ele vai subtraindo lá, beleza? Cuidado com esses sinaizinhos, cara, a gente capota, né? Eu acho que essa semana a gente conversou aí, até hoje, inclusive, né, a gente conversou bastante sobre sinais, né? Muita gente que a gente falou aí de algumas resoluçõezinhas aqui no grupo mesmo, tinha algum sinalzinho que a gente acabou capotando. E aí é bom a gente ficar muito esperto, tá, gente? E às vezes não é porque vocês erraram o joguinho de sinal ou a aplicação, é mera, tipo assim, mera falta de observação mesmo, aquele cuidado que a gente tem que ter. Então isso acontece, tá, Léo? Então é só ficar mais esperto quando tiver trocando sinal, ficar bem espertinho, tá bom? Bom, pessoal, e isso aqui é lógico que é aquecendo, são os primeiros contatos, né? Mas agora eu gostaria de ser um pouquinho mais chato com vocês. E aí, eu vou escolher uma pessoa aqui. Ô, Fábio, pode ser você, cara? Para eu. Pode. Pode ser? Eu vou precisar que você deixe o áudio aberto. Eu vou fazendo algumas perguntas, se não for atrapalhar, é claro, né?
e você tem que ir me respondendo. Porém, como eu disse, eu vou ser um pouquinho chato contigo agora, tá, cara? Não me leve a mal. A primeira pergunta é a seguinte, Fábio: o que é um triângulo isósceles? Triângulo tem dois lados com Muito bom, muito bom. A gente coloca geralmente uns tracinhos assim para indicar, né, esses lados e tal. Vou até exagerar um pouquinho aqui no meu triângulo isósceles, fazer um pouquinho mais diferente, pra não ficar parecendo com equilátero. Mas, ô Fábio, continuando nossa conversa, cara, eu perguntei para você o que é um triângulo isósceles, mas o que você respondeu para mim é pouco. Pouca coisa, cara. Eu preciso mais. O que mais que você sabe do triângulo isósceles? Opa, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado. Porque o que você falou no desenho do professor é verdade. Mas sabia que eu posso, às vezes, usar algumas combinações? Como, por exemplo, Fábio, ter um triângulo que é isósceles, olha lá, ó, mas o ângulo ser obtuso. Isso pode acontecer. Por exemplo, se eu tiver um ângulo aqui de 120 graus, né? O ângulo alfa, pô, deixa eu ficar quietinho, senão eu vou estragar minha brincadeira. Não tem importância, tá? Ok? Isso pode acontecer. Isósceles e obtuso. Então, existe o triângulo que é obtusângulo isósceles e também existe o triângulo que é acutângulo isósceles, tá? Mas eu preciso de mais, Fábio. Opa, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Só que eu vou guardar essa informação por enquanto, tá? A gente vai falar da altura já já. Essa informação sua é preciosíssima, mas eu quero mais. Ô Fábio, é, esse momento da aula vai ser um dos mais importantes para todos vocês, tá? Eu tô brincando aqui com o Fábio, mas eu gostaria que a partir de agora, gente, nós tivéssemos assim algo mais maduro em nossa mente quando a gente falar principalmente do triângulo isósceles e do triângulo equilátero. E muitas vezes esse momento da aula é o que vai salvar vocês nos exercícios, tá? Então, quando a gente falar de triângulo isósceles, além dos dois lados que são iguais, tem um outro detalhezinho. Os ângulos aqui na base, Fábio, eles obrigatoriamente devem ser iguais. Já grava isso, tá? Então, se tiver que colocar uma observaçãozinha aqui, ó, os ângulos na base são iguais. Gente, eu não vou escrever todas as regrinhas. Se vocês não acompanharem alguma, é só pedir que eu volto, tá bom? Eu vou me basear muito nos desenhos. Então, por exemplo, quando eu coloquei esse alfa, para que vocês enxerguem. Por que que eu gosto de ficar fazendo isso, Rúbia? Porque nos exercícios não vai vir escrito ângulos da base. A gente vai ter que bater o olho. Às vezes nem o desenho do ângulo tem. Você vai ter que sacar que é isósceles e botar aqueles ângulos iguais lá na base, tá? Então, Fábio, quando eu fiquei brincando contigo, eu esperava essa observação, tá? Então, vamos retomar. Fábio, o que que é um triângulo isósceles? Aí o Fábio falou assim: tem dois lados iguais e tem os dois ângulos na base que são iguais. Aí o professor Xarope vem e fala assim: que mais? Que mais, Fábio? A altura, Fábio, que você tinha comentado aquela hora brilhantemente. Só que se você me permitir, eu não vou falar ainda da mediana, tá bom? Não vou usar esse nome por enquanto, tá? Mas ó, se eu traçar a altura do triângulo isósceles, e aí, Fábio, vou perguntar uma coisa pra você. Cara, prometo que é só o isósceles, depois a gente muda pra outro aluno, tá bom? Você não ficar muito bravo comigo. Mas, ô Fábio, é o seguinte, me responde uma coisa, o que que é altura? da barra. É, tem Bem, e um lembro. a gente vai, deixa eu só fazer uma brincadeira contigo. Ó, Fábio, pega uma trena aí, cara, tá? E se a gente ficar, se eu ficar assim, falar pra você assim, Fábio, Fábio, você vai medir minha altura agora, tá? Eu tiver assim, ó, tipo corcunda. O que que você vai falar pra mim? Primeira coisa, se você for medir a minha altura. Ou tem um outro termo que a gente usa. Você não costuma falar assim, fica reto?
Vocês não costumam falar assim? Hã? Por exemplo, se tiver uma pessoa torta, tiver que medir a Forma altura. ângulo base. Perfeito, perfeito. Quando vai medir a altura de uma pessoa que ela tá torta, você não fala assim, Fábio, fica reto? E aí, na matemática, quando a gente fala ficar reto, cara, é formar o ângulo de 90 graus. Então, toda vez, gravem isso, toda vez que falar altura, ela forma um ângulo de 90 graus, independente, tá? Se é isósceles, se é equilátero, se é escaleno, a altura sempre vai formar 90 graus com um triângulo, ok? Só que aí a ideia da mediana que você falou lá, que eu tô segurando para não falar essa palavrinha, é uma outra regra que a gente tem no triângulo isósceles. Toda vez que traçarmos a altura, ou seja, que formar 90 graus, Fabio, eu vou trocar aquela palavrinha sua, meu querido, por a altura divide a base ao meio. Por isso que é mediana lá, tá? Divide a base ao meio. Toda vez, galera, falou que é isósceles, a altura divide a base ao meio. Tudo bem, gente? Tudo bem quanto a essas observações até aqui? Algumas palavrinhas vão aparecer para a gente também, a gente vai precisar lembrar. Alguém lembra aqui o que que é uma bissetriz? Vocês lembram o que que é bissetriz? Isso. Perfeito, minha querida, perfeito. Quando você tem um ângulo aqui, por exemplo, o ângulo alfa, se a gente traçar uma retinha e dividir esse ângulo em duas partes iguais, alfa para lá, alfa para cá, essa reta ela se chama bissetriz. Tá, galera? É o nome dessa retinha que divide o ângulo ao meio. Tá? Então, é bom a gente ir olhando para esses nomes e lembrando. Sabe por quê? Olha só, olha o que que o Fábio já falou para mim. O Fábio falou que o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais, tem dois ângulos na base que são iguais, tem a altura que forma 90 graus e divide a base ao meio. Essa altura da forma 90 graus é sempre, tá? Mas que a altura divide a base ao meio. E mais, a altura, Fábio, também é bissetriz daquele vértice superior do triângulo. Aquele vértice lá da ponta, a altura divide ele ao meio. Opa, eu coloquei alfa aqui, gente, me permita trocar de nome, porque eu já usei alfa lá embaixo, né? Então, só para não ficar com a mesma medida lá, beleza? Então, saca que quando vocês enxergarem que o triângulo é isósceles, cara, todas essas observaçõezinhas eu tenho que ter. Assim, na lata, gente. Essas que eu falei para vocês aqui, obrigatoriamente vocês vão ter que, a partir de agora, decorar, memorizar, sei lá como vocês vão falar. Mas percebeu que é isósceles, já vai lembrando que tem ângulos na base que são iguais, que a altura divide a base ao meio. Lá em cima, os ângulos, se for a altura, divide ao meio também. Tá? Já tenham essa observaçãozinha em mente. Gente, eu falei um monte de informações, um monte de detalhes. Vocês conseguiram acompanhar comigo até aqui? Ou a Júlia, o Léo Camargo, o Léo Martinez. Vocês não querem perguntar algo? Sim? Tá tranquilo, gente? Até aqui. Boa? Vou continuar, tá? Agora, vamos lá. Léo Camargo, Fábio, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil pro Léo Camargo agora, hein? Ô Léo, você pode. Eu esqueci, tá sem áudio, né? Deixa eu falar. Consegue ir digitando para nós aqui? Vamos tentar ver se é certo. Bem que eu acho que. Vamos lá, ó. Por exemplo, triângulo equilátero. Acho que sem áudio vai ficar complicado, cara. Eu vou usar o Léo Martinez, pronto. Vou usar o Léo Martinez, Léo, tá? Porque ele consegue abrir o áudio lá. Maravilha. Léo Martinez, pode ser você então, meu querido? Aí. Então é o seguinte: triângulo equilátero. Mesma brincadeira chata que eu fiz com o Fábio agora há pouco, tá? Triângulo equilátero. O que você sabe do triângulo equilátero, Léo? Opa, muito bom. Porque se tem todos os lados iguais,
os 3 ângulos são iguais, porque igual a Fefe falou no comecinho da aula, é o ângulo que determina o tamanho do lado. Se os lados são iguais, porque equilátero a gente já até comentou, né, que tem 3 lados iguais, 3 lados congruentes, né? Olha, olha lá, Fábio, eu falando a informaçãozinha trocada, né? Mas vai acontecer, tá? Aí, ó, 3 lados congruentes, né? E aí os 3 ângulos também são congruentes, ou iguais, aí, não tem importância, iguais a 60 graus. O que mais, Léo? Por enquanto, não. Ah, mas essa informação é bonita de se falar. Mas por enquanto a gente não vai aprofundar tanto, tá bom? Esse estudo chama pontos notáveis, tá bom? Mas por enquanto a gente não vai falar dele. Tá? O que mais? Ó, uma coisa se repete. A altura. A altura. O lance da altura, igual eu falei para o Fábio, né? Vai formar 90 graus, mas assim como no isósceles, no triângulo equilátero, também divide a base ao meio, tá? Beleza? E também divide lá em cima com bissetriz. O lance é que agora eu conheço o ângulo, eu sei que vai ficar 30 graus para lá e 30 graus para cá. Ok? Gente, todas essas informações, então, a partir de agora, tem que bater o olho e falar, ó, esse é um triângulo equilátero. Então, eu já sei disso. Tudo bem? Será que dá para a gente levar essas informações agora para todo sempre? Beleza. Vamos lá. Vamos, então, começar a aplicar essas coisas. Vamos começar a brincar com essas informaçõezinhas aí, lá? Ó, então vamos tentar fazer o primeiro exemplo aí, galera. Ele fala assim para nós, ó. Na figura, AB é igual a AC. D é um ponto de encontro das bissetrizes. Vê como que essas palavrinhas elas vão aparecendo. O ângulo BDC é o triplo do ângulo A. Então, qual que é a medida do ângulo A? E aí, vocês têm uma ideia para começar o exercício? Alguém quer compartilhar comigo? A primeira observação que vocês tiveram aí? Acredito que logo de cara, vamos ver se foi batendo ali as informaçõezinhas, né, que vocês foram encontrando. Ó, primeiro, que se de A até B é igual de A até C, estamos falando de um triângulo que é isósceles. E aí, se a gente está falando que é um triângulo isósceles, poxa, esse ângulo que está aqui, eu vou chamar ele de alfa, dá um nome, e aí eu tenho que o ângulo aqui, que vai ser beta, é igual a esse daqui. Só que aí eu vou fazer o seguinte, antes mesmo de continuar escrevendo coisas, ele falou para nós que o pontinho D, ele é o encontro das bissetrizes. E a Fefe tinha comentado aquela hora com a gente, pô, bissetriz é a retinha que divide o ângulo ao meio. Então, o ângulo que ficar aqui para baixo, que eu vou chamar de beta, vai ser igual ao que vai ficar lá para cima. Mesma coisa vai acontecer do outro lado, porque os ângulos eles são iguais. E aí, aquela simples palavrinha, ou aquela simples igualdade
quando a gente definiu que é um triângulo isósceles, olha como que já trouxe um monte de informaçãozinha com relação ao ângulo para nós. E agora, olha o outro detalhe que o exercício trouxe para a gente, que o ângulo BDC é o triplo do ângulo A. Logo, esse cara aqui vai ser 3 vezes o alfa. Então, muitas vezes a gente vai ter que partir para essa dinâmica nos exercícios. Porque agora, olha o que eu vou fazer. No triângulo A, opa, é B. No triângulo BDC, eu tenho que 3 alfa mais beta é igual a 180 graus. Conseguem acompanhar comigo esse triângulo aí, meninas, meninos? Quem quer fazer alguma observaçãozinha, pode mandar já, tá? Olha lá, ó. Eu tenho esse detalhe. Aí, outra informação que eu tenho é que no triângulo ABC, saquem que o ângulo aqui, ó, eu estou chamando de 2 beta, e aqui eu estou chamando de 2 beta. Não é verdade? Que aí a bissetriz dividiu ao meio lá, ficou beta para um lado, beta para o outro. Então, no triângulo ABC, eu tenho que o alfa mais 2 beta mais 2 beta, isso aqui vai ser igual a 180 também. Pessoal, tudo bem até aqui, galera? Tranquilão? Aí, para aqueles meus queridos que vão me acompanhar na sexta-feira, decidi o horário, tá, Rúbia? 2 horas da tarde na sexta. A gente vai fazer uma aula para lembrar como que calcula e resolve. Depois eu vou mandar do grupo ali para vocês. Tá? Já vou até colocar com o link certinho para a gente fazer uma aula de resolução de sistema de equações. Porque aqui nesse daqui a gente até pode fazer por substituição, tá? Dá para substituir, isolar o 2 beta aqui, mas eu, né, como eu sei que a maioria dos exercícios é mais fácil por sistema, eu vou usar um sisteminha aqui de equações. Porque percebam que a primeira linha aqui, ó, primeira linha, está escrito 3 alfa mais 2 beta é igual a 180. Na segunda linha, eu tenho que alfa mais 4 beta também vai dar 180 graus. Eu sei que aqui eu também estou com vontade de substituir, mas eu já quero ir alertando essa galera que vai estar comigo na sexta. Ó, aqui é o seguinte, um sistema de equações, a gente precisa ter a mesma quantidade nas letras. Tá? Eu costumo fazer assim, tem que ter a mesma quantidade para a gente somar ou subtrair. Então, quando acontece isso, eu escolho uma delas, no caso, vou escolher a linha de cima e vou multiplicar todo mundo por 2. Porque, gente, olha o que vai acontecer com o meu sisteminha. Ele vai ficar como 6A mais 4 beta igual a 360. E embaixo eu não vou multiplicar não, vai ficar igualzinho, ó, do jeito que está lá. Porque agora, percebam que eu consegui o primeiro objetivo de sistema de equações, que é ter a mesma quantidade aqui. E aí eu vou tentar explicar assim para vocês, ó. Quando tem sinais iguais, eu posso fazer de cima para baixo, de baixo para cima, eu vou subtrair. Então eu vou fazer a conta, ó, 6 alfa. E aí sempre enxergando separadinho lá, ó, cada espacinho, alfa com alfa, beta com beta, número com número. Então, eu vou fazer 6 alfa menos alfa vai dar 5 alfa. 4 alfa menos 4 alfa vai dar 0. 360 menos 180 vai dar 180. Então, vamos percebendo que eu fui fazendo esse menos esse menos esse e esse menos esse, que acabou sumindo. Se aqui fosse negativo, Fefe, eu faria somando, porque aí ele ia sumir. A ideia é desaparecer com um deles. E agora, eu vou passar o 5 dividindo, 180 dividido por 5, nós vamos ter, então, que 3 vezes 5 dá 15, vai sobrar 3, 30 dividido por 5 dá 6, então, o nosso ângulo alfa, que é justamente quem ele queria, vale 36 graus.
Então, pessoal, lógico que esse exercício teve o temperinho do sistema de equações, mas assim, nesse caso, o foco principal foi tentar alertá-los que essa dinâmica a gente vai ter que fazer várias vezes, sabe? Olhar para o triângulo, identificar se ele é isósceles, se ele é equilátero, e colocando as propriedadezinhas que eu e o Fábio fomos discutindo, no caso aqui do isósceles, depois eu e o Léo do equilátero, tá? Então a gente foi ali lapidando esses detalhes. Antes de eu chegar na resposta, alguém já tinha concluído aí? Alguém tinha chegado nesses 36? Não, Léo. Mas vamos ver o próximo, então? Vamos ver se o próximo vocês conseguem? Eu prometo que eu vou dar um tempinho para vocês agora, enquanto eu vou buscar um pouquinho de água. É do Corinthians, meu Corinthians, que alegria, hein, Léo? Enquanto eu vou buscar um pouquinho de água, vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem resolver o exemplo 2. Vamos lá, 3 minutinhos. É assim, gente, vocês podem perguntar qualquer coisa a qualquer momento aí, tá? Com dúvida, pode perguntar. Mas não, Fefe. Dá, por exemplo, que o A é 40, né? Aí o Z, ele. Eu não lembro o nome dessa propriedade. É que é igual. É, é ângulos opostos. Não, não opostos. Eu É transversal. Cortados por uma transversal. ainda não, a gente não Alternos internos, é o nome. existe esse estudo de ângulos que são alternos e externos, alterno e interno, correspondente, Fefe. Só que a gente não vai usar isso agora, tá? Tá, A gente não usa isso. Beleza? beleza. Em outro momento, Fefe, eu vou até comentar isso com vocês, tá bom? Esses ângulos, mas não é o nesse caso. Deixa eu só para alertá-la, minha querida, já que você tocou no assunto, rapidinho aqui. Aquilo lá a gente usa quando você tem retas que são paralelas e aí você corta por uma transversal, tá legal? Bom, a gente vai usar isso daqui a pouquinho, mas não nesse exercício. Ok, é que eu pensei que o AB e o ZY, e aí o que cortou foi meio tipo o CA. Ah, tá. É, mas eles não são paralelos. É, aí não dá certo. Não dá certo.
Entendi. Obrigada. Vamos lá. Gente, bom, acho que todos vocês partiram do princípio que quando ele falou que AB é igual a C, vamos ver se vocês estão conectadinhos comigo. Eu li isso aqui, AB igual a C. Gente, olha o que que eu já pensei. AB, AC, ABO. Esses triângulos são isósceles. Se eles são isósceles, esses dois ângulos aqui eles são iguais. Verdade? E, gente, agora eu vou fazer uma coisa que se eu for muito rápido, eu quero que vocês puxem minha orelha e falem, professor, volta, por favor, tá? Olha o que que eu fiz. Se esses dois são iguais, veja se eu vou muito rápido. 2 alfas mais 40 tem que dar 180, não tem? Alfa mais 40? 180. Se eu tirar 40, vai dar 140. Isso aqui está na minha mente. Se eu dividir o 140 por 2, eu já sei que esse cara aqui tem que ser 70 graus, e esse cara tem que ser 70 graus. Será que eu fui muito rápido, gente? Fazendo isso? Vocês acham? Não? Mas eu posso escrever. Algumas pessoas que não mandaram o joinha para baixo, eu acho que eu fui muito rápido. Não precisa ter vergonha de falar, tá? Fefe, Rúbia, a Júlia tá quietinha lá, Léo, Camargo. Vocês podem falar. Ó. O que eu pensei foi o seguinte, e aí vocês podem, no começo, sem problemas, ir anotando todas essas observações. Por exemplo, aqui, ó, eu sei que, primeira observaçãozinha, se eu pegar 40 mais alfa, isso vai dar 180. Tem importância, tá, Rúbia? Vai lá e anota lá no cantinho, ó. E a gente vai resolvendo essas equaçõezinhas. Então, por exemplo, aqui eu tenho que 40 mais 2 alfa é 180. Passo 40 para o outro lado negativo. E aí já vai dar 140. Passo o alfa dividindo. E você vai descobrir que ele vai dar 70 graus. Então, a gente já tem aqui esse ângulo alfa igual a 70. Beleza. Aí, olha a outra informaçãozinha que ele passou para a gente. Que BX, BY tem mesma medida. E BX, BY, tendo a mesma medida, ele desenhou outro triângulo pequenininho aqui, galera, que vai ser isósceles também. Vou mais uma vez ficar falando, ah lá, Fábio, né? Porque a gente estava conversando isso aí aquela hora, Fábio. Olha lá, mais um triângulo isósceles. Ou seja, gente, as bases são iguais. Aqui também vai ser 70. E que, olha lá, a gente tem essas duas informaçõezinhas já. Tudo bem, galera? Com esse detalhe. Aí, eu tenho também. Professor, mas esse Oi. 70 Ai, é do outro lado. Obrigado, não é no Fábio. BXBY? Putz, você viu que eu fiz de errado? Você viu que eu fiz errado? Eu Pôs no lugar falei, errado, né? O ângulo. eu falei BX igual BY. O que que eu fiz? Tracei aqui, ó. Capotei, né? Capotei. Cuidado, gente, cuidado para não fazer, para não cometer essa gafe, tá? Ó, é BX, BX e depois BY. Fábio, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Então, olha o que que vai acontecer, gente. Na verdade, esse ângulo aqui que eu vou dar o nome de beta e esse ângulo que eu vou dar o nome de beta, eles são iguais. E aí, mais uma vez, eu vou fazer lá ó, a outra observaçãozinha. Em XYB, temos que 2 beta mais o alfa, que eu já sei que é 70 graus, vai dar 180. Então, 2 beta mais 70 é igual a 180. 2 beta vai ser igual a 110, que eu vou passar para o outro lado negativo. Vou passar o 2 dividindo, o beta vai dar 55 graus. Antes de eu continuar aqui, galera, eu cometi uma gafe ali horrível, tá? Não pode fazer isso, senão a gente perde o exercício. Eu ia mandar bala naquele 70 lá, provavelmente ia ter alternativa, eu ia capotar. O Fábio não me chama atenção.
Todos vocês perceberam e entenderam o meu erro? Todo mundo? Alguém ficou perdido por causa do meu erro aí, galera? Quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Não? Não querem perguntar nada? Ah, tá. Então, ó, aqui, olha o que vai acontecer. Agora que eu descobri que esse cara vale 55, eu tenho a outra informação lá. Agora eu vou fazer com cuidado, Fábio. Ele falou para nós que de CZ até CY, CZ tá aqui e CY tá aqui. Ó, agora eu fui mais espertinho. Ele também é um triângulo isósceles. E aí, gente, como aqui é 70, percebam que os ângulos desses dois triângulos aqui, eles também serão iguais, né? A 55. Como que eu pude concluir tão rápido? É porque ele é isósceles, já tem um ângulo lá em cima de 70, só sobrou 110 para eu dividir por 2. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo esse último triângulo? Então, agora eu sei. Olha o que eu estou enxergando, galera. Nesse caso aqui, ó, bem aqui, nessa posição, ó, nessa posiçãozinha, eu tenho 180 graus, que é um ângulo raso. Só me falta esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Só me falta esse cara. Então eu sei que já é 70, porque eu sempre que eu somar 55 e 70 vai dar 180, né? Então já daria para ir direto. Mas, se não, eu posso vir aqui e escrever tudo isso, ó. Em y, nós vamos ter que 55 mais aquele cara que eu chamei de θ, mais o 55 tem que dar 180. Então, o θ vai ser 180 menos 110. Logo, esse θ vai ser 70 graus, que é a alternativa D. Mais uma vez, eu vou perceber que a gente foi o quê? Lapidando, né? Pegando aqueles ângulos lá e achando quando eles são isósceles, quando eles são quando o triângulo é isósceles, que os ângulos são congruentes e montando a relaçãozinha da soma dos ângulos internos para ir chegando ali naquele cara que nós estávamos procurando. Não sei se vocês leram a pergunta, ele quer justamente o ângulo que é de z, de x, aliás, x, y, z. Aí ele quer justamente o ângulo θ que eu calculei ali. Podem perguntar, podem abrir o áudio, perguntar. Nada? Se não perguntam nada, eu tô achando que vocês entenderam. Vocês conseguiram entender, então, como que foi a brincadeira aí. Vou pro próximo, então, tá, gente? Mesmo se vocês, se eu for pro próximo, tiver dúvida daqui a pouquinho, pode perguntar que eu volto, tá bom, galera? Então, ó, vou pro próximo exercício. Olha lá, Fábio, chegamos no... Nós estávamos discutindo no comecinho da aula hoje. Tá? Vamos tentar esse aqui agora, pessoal? Aquele minutinho esperto para vocês tentarem fazer. 2 minutinhos, vamos lá? 2 minutinhos.
Professor, uma dúvida rapidinho. Esse 20 não seria bissetriz, né? Porque não falou nada, não tem como eu deduzir que é. Se ele tivesse em algum momento falado assim, Fefe, ó, a gente tem a altura num triângulo isósceles, aí sim, aí a gente poderia garantir, mas só com essas informações não, tá bom? Tá bom. Ó, gente, então para começar aqui, ele fala, né? Eu acho que vocês já pegaram a ideia central desse tipo de exercício é você bater o olho nas informaçõezinhas que eles dão com relação ao lado, para a gente principalmente classificar o triângulo. Uma vez classificado, a gente vem olhando as regrinhas e propriedades que a gente tem, né? Então, por exemplo, ele colocou ali para nós que o lado AB é igual ao AC. Com isso, eu tenho um triângulo que é isósceles aqui. Logo, esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de θ, vai ser igual a esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ também. Ok? Beleza, pessoal? Tá? Aí ele trouxe outra informaçãozinha de que de A até D, de A a D, é igual a E. Ah, o D não saiu aqui, pessoal. Acho que foi uma falha na hora que eu copiei e colei. Tá? Aqui, ó. O D tá bem aqui, gente. Acho que tava faltando, não tinha percebido. Não sei se atrapalhou muito vocês aí ou vocês perceberam que o D estaria aqui. Vendo? Ah, beleza. Poxa, não tinha visto que tava sem o D aqui. Então, de A até D é igual de A até E. Logo, nós temos aqui, ó, um outro triângulo que é isósceles. Então, eu vou chamar esse triângulo aqui eu vou chamar de, sei lá, vou inventar um W aqui e aqui vai ser um W também. E ele quer saber qual a medida desse ângulo alfa que está aqui embaixo. Acredito eu que todos vocês partiram por aqui para começar a resolver esse exercício. Certo, pessoal? Tudo bem? Chegaram nessa observaçãozinha. Aí a gente começa a brincar com alguns detalhes. Na minha visão, essa é a parte mais chata que tem nesse tipo de exercício, que é o enxergar. As propriedades que eu estou falando até aqui, eu acho que vocês vão guardar facilmente na mente, não vai ter muita dor de cabeça. O duro é enxergar que horas e em que momento eu posso aplicar elas. Um detalhe, gente. Olhem para esse triângulo que eu estou pintando de vermelho aqui, ó. Esse triângulo. BAD. Olhem só para ele por enquanto. Vocês conseguiram perceber que W mais alfa é igual a θ mais 20? Será que alguém tinha percebido essa relaçãozinha? Opa, a Fefe tinha essa sacada. Mais alguém percebeu? Por que eu percebi isso, pessoal? Vejam, se eu prolongar esse lado, esse ângulo é um ângulo externo daquele triângulo que está em vermelho. Logo, esse ângulo que eu tenho como W mais alfa é a soma dos outros dois internos. Será que fez sentido aí o que eu falei? Pessoal, fez sentido para vocês? Ó, W mais alfa é o nome desse ângulo aqui. Ele é um ângulo externo. Beleza? Olha lá. Agora, olha um outro detalhe. Não sei se vocês perceberam também, mas vocês sabiam que o W ele é o mesmo resultado que alfa mais θ?
Alguém percebeu essa relação? Tá bem aqui onde eu tô pintando de amarelinho, galera. Olha para esse triângulo que tá amarelinho aqui, ó. Olha para esse carinha que tá amarelo. O ângulo W aqui, ó, gente, ele também é um ângulo externo. Logo, ele é a soma dos outros dois. A parte mais chata vai ser enxergar esses negócios, sabe? Bater o olho e ficar caçando as propriedadezinhas. E agora, eu não vou montar um sistema nesse, não, eu vou substituir direto. Nessa linha aqui, pessoal, ó, no lugar do W, eu vou escrever alfa mais teta. Percebam que esse cara aqui, ó, é o W. Esse cara aqui é o W. Só que o W, se eu somar com alfa, ó, nós temos que W mais alfa é igual a teta mais 20, né? E se eu fizer isso aqui mais alfa, vai ser igual a teta mais 20. E olha só o que acontece muitas vezes com esse tipo de exercício, galera. Ó, quanto que dá alfa mais alfa? 2 alfa. Eu vou passar esse teta para o outro lado negativo. Teta menos teta, adiós. Então, 2 alfa é igual a 20. Vou passar o 2 dividindo. Vamos concluir, então, que esse alfa vale 10 graus. Deixa eu escutar a voz de alguém. Léo Martins, fala comigo, por favor. Eu acho que eu não teria essa sacada, mas eu entendi o raciocínio. Você entendeu? Eu Raciocínio? entendi. A gente vai ter uma listinha. Eu confesso que eu tô apanhando um pouquinho para colocar os exercícios lá. Não dá para ficar repetindo muito, não dá para ficar desenhando muito, dá muito trabalho, mas essa listinha vai ter uma sequência para a gente ficar procurando esses lances de resolver esse tipo de situação, sabe, Léo? Naquela lista de fixação, não é nem evocação, fixação mesmo. Para a gente tentar lapidar esse problema, de olhar para o exercício e tentar enxergar. Porque hoje, a parte de ângulos em triângulos, teoricamente já acabou. Tem alguns detalhes que eu preciso ir alertando vocês. Mas assim, o mais difícil vai ser começar a enxergar essas coisas. Bater o olho, enxergar que é um ângulo, que é um ângulo externo ali, né? Daria para fazer aquela conta. Vocês viram a importância do teorema do ângulo externo agora? Como que ele ajudou a gente, né? Ah, mas sem ele eu não faria, professor? Faria, dava para fazer sim. Só que você ia ter um pouquinho mais de trabalho. Você ia ter que pegar esse cara aqui, ele ia ser 180 menos W mais alfa. Você ia ter que começar a trabalhar com umas equações com 2, 3 letras no mesmo triângulo. Aí você ia fazer alfa mais teta mais W mais 20, 180. Ia começar a virar uma bola de neve. Sistema com 3 letras. Um caos, tá? Então, não que seja impossível de fazer, mas quem conhecia o teorema do ângulo externo, esse exercício aqui salvou, porque vai por mim. Essa continha que a gente fez aqui foi simples, perto das possibilidades de resoluções que tem esse tipo de exercício. Galera, querem perguntar algo, fazer algum comentário? Eu volte alguma coisinha aqui. Vai ter tarefa, professor? Oi? Vai ter tarefa dessa aula? Vai. Alguns exercícios eu vou deixar desse material mesmo, tá, Fábio? Bom, para vocês tentarem fazer para quarta-feira. Além de quarta-feira, a gente vai corrigir. Quarta não, desculpa, pessoal, quinta-feira. A gente vai corrigir outras situações, né, que a gente já viu em outros exercícios, mas algumas aqui desse material, dessa lista mesmo. Tá? Você precisa sair, Fábio? Bora? Não, não, só Ah, perguntando tá. mesmo. Aí eu vou pedir para vocês tentarem fazer alguns exercícios desses daqui, beleza?
Mas vamos lá, a gente tem tempo ainda, vamos brincar com mais algumas situaçõezinhas. Esse exemplo 4 aqui, vamos tentar resolver ele, tentar enxergando quais são os detalhes dele, tentar chegar naquele valorzinho do ângulo X agora, ó. Tá chegar aqui. Ô, Gustavo, fui fazer prova de matemática esse bimestre e caiu esse exercício na prova. Esse aqui, Esse aí, você acertou? acertei. É. Ah, então já me ajuda aqui, Léo. Ah, Vamos começar a brincar com ele junto, pode ser? Vamos ver se você lembra como que faz para pode ser, resolver? então. É, Show, vamos lá. Qual que é a primeira observaçãozinha que você já destaca aí, meu querido? por ser equilátero, então todos os ângulos são 60. Quais triângulos? Os dois, né? É, os dois. Então, tipo, Os aqui, maiores, né? isso aqui é Aí, 60, aqui isso, é 60, aqui, né, Léo? isso aí É também. 60, aqui, aqui e aqui, né? Isso. Aí, então, Esse, ali a gente sabe, né? O 75 mais o 70 e o resto, né? posso só fazer um comentário? Claro, Esse exercício aqui, ele teve bastante discussão quando ele apareceu no vestibular, sabia? não sabia, não. Por quê? Ele fala assim, ó, ele não foi cancelado, não foi anulado esse exercício. Até tem um porquê que ele não foi cancelado. Mas as reclamações, cara, faz sentido, porque ele fala assim, na figura, os dois triângulos são equiláteros. Mas quando eu olho para essa figura, eu vejo ali um, dois, três, quatro triângulos, velho. É verdade. Eu vejo esse daqui, beleza, dava para descartar que não é equilátero esse. Mas, né, eu tenho que ficar esperto, igual aquela hora eu comentei com a Fefe. Aí eu vejo esse daqui, Léo, e vejo esse central aqui também, É, realmente. sabe? Então muita gente bateu o olho e falou assim, bom, os dois triângulos são equiláteros, por que que aquele ali não pode ser também, né? É verdade. Diga. É, isso é Então, verdade. Dá pra ter uma boa discussão. dá para ter uma discussão boa, né? Só que aí tem uma vertente que fala assim, bom, aqui não é um triângulo, é a sobreposição de um ângulo no outro triângulo. Tá, beleza. Então vamos aqui ter um pouquinho mais paciente e pensar que esse é um triângulo e esse é o outro triângulo que é equilátero, né? Mas é uma coisa que na hora da prova pode ter confundido algumas pessoas, cara. É, Mas pode ser beleza. sim, realmente. Você falando agora dá pra fazer uma boa confusão. Se Cara, não, muita não gente. estiver bem resolvido ali, dá pra confundir bem, viu? Sim, sim. Recebi muita gente comentou isso aí comigo na hora de fazer e tal. Mas voltando então, Léo, beleza, cara. Você já descobriu ali que aqueles dois são equiláteros, marcou todos os ângulos iguais a 60. A gente sabe que as medidas de lado são iguais também, né? Mas aí que mais que você foi brincando aí? Me fala. Eu somei o 75 com 60, e aí eu fiz 180 menos o resultado dessa soma. Vou colocar uma observaçãozinha, vou chamar de alfa aqui só para, como Sim, eu estou sim. explicando, para direcionar aí quem que você está falando, né? Aqui Sim, sim. naquele alfa, o Léo já percebeu que dava para somar 75, porque aqui, gente, ele tem aquele famoso ângulo raso. Olha lá, ó, ângulos que juntos formam 180 graus. Então ele já pegou aqui o 135 mais alfa, passou para o outro lado, né, Léo? Esse alfa deu 45 na sua conta também? Deu sim. Muito bom, muito bom. O que mais, cara, que você pensou aí? Eu fiz o mesmo com 60 e com 65. Outro ângulo ali, né? Isso. E, Léo, acho que eu baguncei tudo aqui. Baguncei geral aqui o negócio. Entendi, tá? Fiz lá, achei o alfa. Aí ele fez a mesma coisa aqui do outro lado, achando esse beta. Vou chamar aqui de beta, né? E aí 60 mais 65 mais o beta vai dar 180. Então já vai passar para lá. Quanto que deu o seu beta, ô Léo? Deu 55.
Muito bom. Aí, qual foi a próxima etapa, Léo? Aí eu olhei esse triângulo, né, e somei 45 com 55 e eu descobri que o outro ângulo seria 80, Muito bom. porque aí faz a mesma coisa, né? Show, show. Vou chamar aqui de Teta, beleza? Vai Beleza. dando nome aqui para eu escrever. Na hora que eu mandar essas anotações para vocês, se vocês forem dar uma olhadinha, vocês identificarem quem é quem aí. Se ficar muito bagunçado, aí vocês me chamam lá no Zap que eu vou orientando, tá bom, gente? Então aqui o Teta vai dar 80, né, Léo? Isso. Muito bom, cara. Muito bom. E o que mais? Qual foi a outra etapa que você fez? Aí o ângulo é oposto pelo vértice, né, com o Hum, triângulo menorzinho de cima. Muito bom. Estão vendo que o Léo tá indo tipo, como que eu posso brincar aqui com vocês? Tipo mineirinho, vai comendo pelas beiradas. Já ouviram esse ditado? É? Ah lá, ele olha para um lado, pá, ele vai resolvendo aqui, vai resolvendo ali. E é mais ou menos isso que eu fiz no outro exercício também. Você vai olhando de um lado, você vai olhando do outro, porque nunca você vai ter, pessoal, infelizmente, informações que vai direto no X. Não, você vai começar lá da base, você vai jogando, enxergando esses detalhes. E agora, para fechar, ele vai fazer o quê? X mais 80 mais 60, ângulo interno, também tem que dar 180 graus. Então, descobriu que o X é 40, né, Léo? Isso aí. Muito bom, cara, muito bom. Fui conversando com o Léo, mas, gente, será que todo mundo conseguiu acompanhar a brincadeira que ele foi fazendo aí? Todo mundo conseguiu pegar esses detalhes? Outra coisinha que eu preciso falar para vocês é o seguinte. E muitas vezes o exercício ele vai se fazer na figura, tá, galera? É no desenho. Você vai marcando aqui, marcando ali. Às vezes, para não ficar tão zoado igual ficou o meu, o que compensa fazer? Ao invés de marcarmos na hora da prova mesmo, aqui dentro a figura, puxa uma setinha, faz, opa, aqui é 55. Sabe assim? Para não ficar muita coisa rabiscada ali dentro, porque senão acaba marcando tanta coisa que acaba confundindo. Ó, aquele 80 ali que ficou tão apertadinho, aquele teta, ficou tão estranho. Puxa lá um negocinho assim e escreve teta igual a 80. Mas no melhor dos casos ainda é escrever, porque aí você enxerga, tá? Fazer igual eu estava fazendo. É só se for muito apertadinho mesmo. Aí você puxa uma setinha e tal e vai marcando os ângulos, tá? Só uma dica, porque às vezes vai vir bem pequenininho o exercício, pra você ficar escrevendo, às vezes você se perde mais do que assim. Show? Legal esse, né? Acho esse exercício bonitinho pra gente entender, então, esse lance de fazer esse caminho até chegar na resposta. Bom, como tem um exercício que eu quero fazer com vocês agora, olha lá, Fábio, esse de aplicação, eu vou pedir para vocês depois tentarem fazer, depois da aula, tá? Eu acho que vocês já vão fazer ele olhando e falar, ah, você já falou que aqui é tal ângulo, aqui você falou que é tal. Você já vai lapidando, tá? Tô imaginando a carinha de vocês assim, ó, na hora que vocês começarem a fazer esse exercício. Aquela carinha de esperto, falar, ah, tô ligado agora o que tem que fazer e tal. Bom, alguns exercícios a gente precisa tentar fazer. Aqui também, Fábio, vai ser a tarefa de vocês, tá? Se vocês falarem para mim assim, professor, eu tô meio apertado para quinta-feira, eu não vou conseguir fazer tarefa nenhuma. Eu vou falar assim para vocês, olha, para 10 minutinhos e tenta fazer esse aqui, tá? Não quer fazer os 3 que eu vou pedir para vocês fazerem? Não tem importância, mas pelo menos esse aqui eu gostaria que vocês tentassem fazer, tá? Ah, você fala, opa, esse aqui eu vou tentar, tá bom? Esse outro, tá? Esse outro aqui eu também vou pedir para vocês tentarem fazer, mas eu vou resolver antes, tá bom? Eu vou fazer ele aqui com vocês, depois eu vou apagar a resolução, eu quero que vocês tentem refazê-lo. Só que eu não vou chegar nas todos os cálculos ali direto, tá bom?
Primeira coisa, gente, esse tipo de exercício, e eu me lembro até na época de escola, alguns professores pegavam esse tipo de exercício e queria desenhar triângulo para tudo quanto é lado. Fazia aqui, aqui, aqui. Acha que tem que desenhar 1 milhão de triângulos. Geralmente não é isso que faz, não. Quando você tem que riscar muita coisa nos exercícios da VUNESP, é porque a chance de você estar perdido é enorme, tá? Eu acho que do material que eu tenho preparado, dos exercícios que já apareceram, nunca teve uma situação que eu tive que desenhar 4, 5 triângulos para resolver, tá? Nunca. Então, pessoal, se você tiver que riscar 1, 2, 3 vezes, começa a ficar preocupado porque provavelmente você está indo para o caminho errado, tá? Então, essa dica é uma dica estatística, porque nós temos aí vários exercícios e nunca aconteceu. Bom, um exercício como esse, olha qual a dica que eu dou para vocês. Procura formar um triângulo. Veja, eu tenho um ângulo de 38, 37, 114 aqui e x. Se eu puxar essa linha aqui do triângulo, eu já formei 2 triângulos, ao invés de 5 triângulos, eu tenho 2. Pronto. O menos traço possível que a gente conseguir formar triângulos, melhor. Tenho 2 triângulos e vejam o que eu consigo só de olhar aqui. Primeiro, se aqui é 114, esse cara tá facinho de achar, não tá não? Porque tem que chegar no 180. Rodam comigo? Beleza? Então acho que eu não vou nem pôr o resultado aqui, vou deixar vocês irem fazendo as continhas. Cara, na hora que eu descobri esse ângulo alfa, esse cara aqui, teorema do ângulo externo, vai ser alfa mais 37. Ok? Olha o jeito que eu pensei. Pô, na hora que eu descobri o alfa, eu já acabei com o exercício, porque a soma tem que dar 180. Acabou. Então, um exercício de tarefa, eu quero que vocês tentem fazer, que vai ser bem facinho também. Tá? E agora, deixa eu escrever aqui que é tarefa também. Beleza? Depois vocês terminem aí. Tarefa. E por último, esse exercício aqui. Esse exercício, Fefe, é aquele, minha querida, que a gente vai precisar daquela informaçãozinha de retas paralelas cortadas por transversais. Lembra que a gente comentou? Lembra? E aqui, gente, eu não vou dar uma aula disso para você, Fefe. Vou fazer algo diferente e que funciona bem, tá? Lembra quando você... Fefe, você pode abrir o áudio só pra gente trocar uma ideia rapidinho, minha querida? Pode ser? Posso, claro. Sabe quando você falou assim para mim, que você não lembrava dos nomes? Lembra? Sim, lembro. Posto e não sei o que, não sei o que. É comum aquilo acontecer, tá? Várias vezes os meus alunos, eles se perdem também nesses nomes. Lá na frente a gente vai comentar de retas paralelas e cortados por transversal. Tá? Mas mesmo quando chegar lá, eu não gostaria, Fefe, que você ficasse decorando esses nomes. Eu gostaria que você enxergasse o que é esse estudo. Esse estudo é assim. E aí, pessoal, eu estou falando com a Fefe, mas eu gostaria que todos prestassem atenção agora, tá? É o seguinte. O desenho que a gente vai precisar, Fefe, é assim. 2 retas que são paralelas, tá bom? Ou seja, retas que nunca se encontram. Elas podem estar assim, podem estar em pezinho assim, ó, na vertical, podem estar, como na escola, na maioria das vezes vem horizontal, bonitinho, tá? Mas eu preciso que você enxergue essa situação aqui, ó. 2 retas paralelas e uma que corta as duas, não importa como, não importa o ângulo. É isso que eu preciso que você enxergue. E não precisa ficar com os nomes por enquanto, tá? Bom? Aí, olha só. Que ângulo que você quer chamar aqui, Fefe? Vamos dar um nome para esse ângulo? O que você Alfa acha? pode ser. Pode ser? Vou chamar de alfa. Uma coisa que você precisa enxergar é só isso aqui. Você sabia, Fefe, que o alfa vai se repetir aqui em cima? Eu posso te explicar o porquê bem rapidinho.
é que se essa reta R ela começar a subir, olha como que o alfa não muda. O ângulo é sempre o mesmo, olha lá. Olha que bonitinho. E se eu chegar lá em cima, pum, como elas são paralelas, elas nunca se encontram, é o mesmo ângulo alfa. Por isso que eu posso garantir que o ângulo que acontece aqui embaixo, ele vai acontecer lá em cima também. E vá, meu, você não precisa mais ficar lembrando daqueles nomes, Fefe, porque agora, olha que lindo que eu vou te mostrar, minha querida. O ângulo que está aqui embaixo também vai ser alfa, porque é OPV. Da mesma forma aqui, ó, vai ser OPV. Então, ao invés de ficar lembrando desses nomes, já faz essa observaçãozinha. Os ângulos assim, ó, que estão na mesma direçãozinha aqui, eles são sempre iguais. Eu preciso, Fefe, que ao invés de você aprender essa matéria decorando os nomes, de verdade, eu preciso que você olhe para isso daqui e enxergue esses dois ângulos que são iguais. Porque agora, minha querida, você simplesmente precisa colocar um beta que está aqui, ó. E aí você já sabe que ele vai estar lá em cima. E aí, se aqui é alfa mais beta, aqui só pode ser beta também. Ou seja, eu preciso que todos vocês enxerguem quando tiver retas paralelas cortadas por uma transversal, enxerguem esse desenho. Não ficou muito agradável aos olhos, meu rabisco aqui, mas enxerguem isso, pessoal. Sempre que tiver retas paralelas cortadas por uma transversal, não importa onde ela esteja, tá? Você sempre vai ter isso, Fefe. Se vocês precisarem, você vai fazer esse rascunho. Você vai colocar alfa, 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 alfa. Aí você vai colocar beta e beta. Beta e beta. Porque aí quando você tiver essa situação, você já vai olhar e falar assim: "Ah, esses aqui são iguais, ó. Esses aqui são iguais. Esses aqui são iguais." O que você acha, Fefe? Assim fica bem mais fácil, porque você não precisa ficar decorando nome, porque, é alterno interno, alterno externo, dá confusão na cabeça, né? E aí se você só olhar para a figura é bem melhor, cara. E decorar os ângulos desse jeito aqui, sabendo que existe essa figura, sabe? Bem mais prático. Bom, Obrigada. guarda isso. E aí, antes de ler o exercício com vocês, deixa eu só contar um detalhe desse exercício aqui. Ele conta pra gente que aqui tem um nível horizontal. E aqui vai ficar também no nível horizontal. Ele vai contando historinhas para boi dormir ali no meio, mas o que eu vou precisar é do seguinte. Olha só, Fefe, duas retas que são paralelas, porque se elas estão na horizontal, as duas, elas nunca se encontram. E esse é o segredo do exercício aqui. Porque aí, minha querida, você tendo essas retas que são paralelas, essa daqui vai ser para nós a transversal. E aí, olha que bem louco, Fefe, se a gente usa aquela tática. Aqui vai ser alfa, aqui vai ser alfa, aqui vai ser alfa, aqui vai ser alfa, se liga? E aí, cara, esse ângulo que tá aqui, deixa eu fazer ele verdinho. Esse ângulo que tá aqui, vamos dar outro nome para ele, porque o alfa já tá usando ali, Fefe, vai ser igual ao que tá aqui, ó. Igualzinho. Olha lá, ó. Gente, eu tô falando com a Fefe, mas, por favor, quando eu estiver direcionando para um aluno, entenda que eu tô falando para todos, tá bom? Tá? Que não dá pra ficar falando o nome de todo mundo aqui toda hora, mas Júlia, Léo Camargo, Léo Martins, Rúbia, Fábio, Fefe, lembre-se sempre dessa observaçãozinha com retas paralelas, tá? Vai ficar bem prático. O que eu estava conversando com a Fefe, galera, e o que eu fiz no exercício agora, uma vez que eu já contei que aqui vai ser horizontal também, deu para sacar que aqueles dois ângulos são iguais? Deu para ter essa ideia? É? Então, é uma ferramentinha que a gente vai usar bastante, sabe? Bastante.
E ó, eu sempre falo isso, mas, gente, quando vocês estiverem na aula, eu estiver falando aqui alguma coisa e surgiu dúvida, às vezes você pergunta, escreve ali por quê, vai anotando num cantinho, por quê, ou usem aquele esquema. Quer perguntar na hora, mas não quer mandar aqui ao vivo? Manda no WhatsApp para mim, mas por favor, não, não sai da aula com dúvidas, tá? Ou se sair com a aula, guarda a dúvida para falar no plantão ou num outro momento no WhatsApp para mim. Por favor, tá? Se teve algum momentinho que vocês não conseguiram acompanhar, vão marcando e vão me perguntando. Sabendo disso daí agora, que a gente tem, fazer a leitura. Ó, uma ferramenta utilizada na construção de uma rampa é composta pela seguinte estrutura: duas varas de madeira correspondentes aos segmentos AE e AD. Para não cometer aquele erro que eu fiz aquela hora, passa pelo menos a pontinha do lápis em cima, só para você saber de quem que ele está falando. AE e AD. Não foi até o final, né? Mas beleza. Tá ali o meu AE e o meu AD. E eles possuem comprimentos diferentes e formam o ângulo DAE igual a 45 graus. E vão percebendo que os desenhos dele às vezes vêm informações que nem sempre são tão importantes para nós. Quer ver? Mas esse ângulo é 45, beleza. Tá? Deixa eu ver o que mais que ele fala. Uma travessa correspondente ao BC, aqui ó, BC, que une as duas varas, possui uma marca em seu ponto médio M. Agora eu preciso falar com o Fábio. Fábio. Fábio, pode abrir o áudio aí, Fábio? Bom, né? Olha o Léo Martins. Léo Martins, você consegue abrir o áudio? Ah, meu celular tá um caos aqui, professor. Ah, Fábio, desculpa, meu querido. Não tem importância não, tá? Eu vou falar com o Léo aqui agora, então. Pode ser? Beleza? Vou falar com o Léo aqui. Ô, Léo Martins, Oi. eu ia perguntar pro Fábio o seguinte: se ele tinha já percebido que esse triângulo aqui, ó, ABC, ele é isósceles. Eu não tinha percebido, não, mas agora você falando eu entendi. Mas tem um outro detalhe, o porquê que é isósceles. Ele falou que isso aqui tá bem no ponto médio, ou seja, tá dividindo ao meio, certo? Sim. Porque às vezes eu não vou ter a informação, Léo, que o triângulo é isósceles e partir para as outras. Às vezes eu tenho aquele monte de informaçãozinha que a gente foi brincando lá, e aí eu posso concluir que é um triângulo isósceles. Porque veja bem, tenho mais uma informação. Tem um fio amarrado no A com uma pedra aqui em P. Se isso aqui está na horizontal, e aí vem um pouquinho de física, eu amarro um fio com um pezinho aqui embaixo, não mexo, esse fio vai ficar na vertical. E vertical e horizontal sempre formam 90 graus. Olha que sacanagem, cara. E aí, Fábio, é por isso, meu amigo, que você pode agora garantir que isso aqui forma 90 graus, pois, questão de física, nós temos um fiozinho na vertical e aquele lado BC, o lado BC, ele vai estar na horizontal, porque ele conta aqui pra gente, ó, atravessa BC, fica na horizontal. Olha quantas informaçõezinhas. Daria para concluir isso sem ficar com muita frescura, mas aqui eu estou provando para vocês, usando física e matemática, que aqui nós temos um triângulo isósceles, gente. Olha que bonito. E se esse cara é um triângulo isósceles e aqui é 45, é porque aqui embaixo vai ter dois betas mais o 45, que vai dar 180. Logo, aquele beta que eu já estava discutindo com a Fefe, ele vai ser 180 menos 45 e vai dar lá 2, 2 betas igual a 165. Certo isso?
Fica 40, não, que 165, 135. 135. E aí, eu vou passar o 2 dividindo, eu vou ter então 135 sobre 2 e vai dar 67,5. Descobri então aquele beta. Mas, gente, eu fui falando informação. Vocês conseguiram acompanhar o meu raciocínio para enxergar aquele triângulo isósceles? Ele colocou um monte de detalhes só para provar. Só para não falar assim, ah, mas aquele fiozinho tivesse balanço. Não, não. Tem um fio, tem tudo certinho para ser um triângulo isósceles ali. Olha que diferente. Lá no começo, o triângulo isósceles era direto e reto. Ele fez uma cerimônia, colocou um monte de patifaria aí pra gente ficar lendo e ficar um pouco perdido. E aí, pessoal, ele passou tudo isso para nós e lá na frente ele fala também que tem uma reta que liga o ponto D e o ponto E. E essa reta, aqui, ó, D e E, forma o ângulo alfa. Detalhe, o ângulo beta que a gente já calculou, né, que vale 67,5. E aí ele contou também, olha um segredinho, um segredinho não, uma informaçãozinha aqui no exercício. Calcule o ângulo alfa, supondo que de A e D meça 85. Então, esse ângulo aqui vai ser 85 graus. Bom, a maioria de vocês vai querer achar esse ângulo, porque juntos dão 180. Mas eu, só porque eu quero ser um pouquinho mais chato, vou usar o teorema do ângulo externo. Porque esse 85 aqui, ele vai ser igual a alfa mais beta. Como beta é 67,5, vou passar aquele 67,5 para o outro lado negativo. Acho o alfa. Se eu tirar 60, vai dar 85. Tira 5, vai dar 20 menos 2,5. Então, vai dar 17,5. Então, o alfa, 17,5. Alternativa D de dado. E aí, Fefe, que eu tinha comentado contigo, minha querida, a gente ia usar aquele teorema um pouquinho mais para frente, né? Era nesse exercício que a gente teria que lembrar dessa informaçãozinha para sacar que o ângulo beta ali, ele aparece lá em cima e aqui embaixo, tá? Senão, se eu não soubesse daquilo, se ele não tivesse falado simplesmente isso aqui, que essa travessa está na horizontal, esquece. Eu não saberia mais fazer. É isso que garante o paralelismo, né. Porque Isso, isso. eu li o texto, assim, ele não falou expressamente, né, são paralelas, BC é paralela a DE. É Não, por causa do ni que aparece o desenho e ele fala que BC é horizontal também. Ah, perfeito. tá. É Porque eu ali também que não ele. ia usar o lance da transversal, ia dar uma Eu penada aqui. não ia lembrar disso, né, Fábio? Não. E, gente, um detalhezinho que eu acho que é legal vocês saberem é a definiçãozinha. Eu vou deixar até para vocês fazerem uma pesquisa. E talvez na internet, no Google lá, capaz de vocês até terem imagens mostrando isso para vocês. Caso vocês não consigam entender, depois eu explico com mais detalhes. Mas uma pesquisinha bem fora daqui agora, não tem nada a ver. É legal vocês saberem responder o que é horizontal e o que é vertical. Se eu perguntasse isso para você agora, vocês saberiam me responder o que é horizontal e o que é vertical? Sem aquela explicação mais básica, que tá valendo também, mas aquela explicação horizontal, vertical, né? Beleza, não tá errado saber que horizontal tá deitado, vertical tá em pé, beleza. Mas tem uma definiçãozinha matemática para esses dois termos. Eu acho legal vocês conhecerem algumas coisinhas, entre elas esse conceito de ser horizontal e ser vertical. Vocês podem pesquisar, quem tiver interesse, o que é horizontal, o que é vertical. E aí, pessoal, querem perguntar alguma coisa desse exercício? Vou mandar lá no grupo essas anotações.
vocês. E vocês tentam refazer esse, tenta dar uma olhadinha na tarefinha, tá? Quem não terminou ainda, terminar aquela listinha de evocação lá. Ficou o fechamento do bloco. Agora tem mais uma de logaritmo que eu vou dar para vocês também. Listinha de evocação de logaritmo. Bem bonitinho. Falta umas formataçõezinhas de fórmula lá para não dar nada errado. E aí tem a lista de trigonometria. A lista de trigonometria, pessoal, eu vou terminar essa outra parte de triângulo retângulo, aí eu mando por partes para vocês, tá bom? Muita coisa bagunçada agora. Tá? Mas aí na quinta-feira a gente tira a dúvida e semana que vem já termina esse material aqui, essa parte de trigonometria. São duas partes, a segunda é mais rápido ainda, tá? Que é essa parte aqui, ó, de semelhança de triângulos, bem rapidinho, tá? E triângulo qualquer também é rapidão. Acredito que vai ter uma semana que a gente vai fazer essas duas aulas aqui, uma na terça e uma na quinta, tá bom? A gente ganhar um tempinho aí. Pois bem, galera, vocês querem perguntar alguma coisa? Essa parte, teoricamente, eu acho que é bem fácil, né? Mas vocês viram que o chato vai ser a gente ficar enxergando essas coisinhas. Igual aqui, esse exercício mesmo, Fábio. Acredito que a maior dificuldade nossa, meu querido, vai ser a falta do desenho. Não ter o desenho também atrapalha bastante, né? Enxerga onde que está esse ângulo que ele quer calcular. Isso aqui vai bastante essa lista pra vocês treinar. Você sabe qual que é o gabarito desse? Do 3? C, do 3 é a letra C. Lembrando sempre que tem aqui embaixo, ó, Fábio, costumo deixar bem apagadinho aqui, mas na hora que vocês estiverem com o PDF, vocês derem um zoom aqui, ó, no cantinho da página, eu sempre deixo os exercícios de aplicação, principalmente, o gabaritinho ali, ó, olha lá, ó, tá vendo? Tá? Para vocês, será que eu nunca tinha falado isso para vocês? Nossa, eu não ia ver nunca, professor, porque é minúsculo Eu e é, nunca e é super claro, assim. Nem eu. Eu nunca Amei. falei isso para vocês? Nunca. Nossa, que falha minha. Gente do céu, aqui nas listas eu não faço isso. Nossa, eu jurava que eu tinha. Nossa, eu viajei. Desculpa, gente. Pelo amor de Deus, não acredito que eu não falei isso pra vocês. Cara, nas listas de exercício, eu costumo deixar o gabarito no final, porque ali vocês podem imprimir e tal. Mas nesse materialzinho de aula, para não ficar toda hora, termina o exercício, ter que ir lá no final, olhar o gabarito, voltar, ou ficar caçando, tá? Esses exercícios, geralmente eu deixo. Os de exemplos, como eu faço todos em aula, geralmente eu não coloco o gabarito, tá? Pode ver que o de exemplos eu já vou fazer na aula mesmo. De aplicação, geralmente são exercícios que vocês vão ter que desenvolver. São exercícios parecidos com os de exemplo, para vocês também treinarem. E aí, nesses exercícios, eu deixo a letrinha pequenininha apagadinha, Fábio, porque senão, agora vocês já sabem que tem lá, e vocês podem olhar, não tem importância, mas na hora que a gente está resolvendo, você já está vendo a resposta, eu sinto que aquilo vai te instigando a chegar naquele resultado. Então, eu deixo apagadinho porque a gente não vê de imediato. Olha lá, na hora que eu estou resolvendo, nem eu vejo aqui no tablet. Eu preciso dar um zoom para poder ver. Então, é só para confirmar mesmo, tá bom? Por isso que eu deixo pequenininho e apagadinho lá no cantinho. Legal? Senão a gente já fica logo de cara olhando para ela. E se você olhar, não tem problema, a gente está estudando, mas eu prefiro resolver e depois olhar lá para confirmar. Nossa, eu achei que eu tinha falado isso para vocês, cara. Esqueci. Nossa, jurava que eu tinha falado. Meu Deus. Falei pra outra turma e achei que tinha. Desculpa, gente. Mas beleza, Fábio? Bom, Beleza. então, É só esse aí que eu errei. esse aqui, Não, o 3. o Mas eu tô 3. refazendo pra ver o Ah, que eu tô isso. fiz Tenta errado. fazer, entendeu? E, pessoal, ó, só para fechar a aula, então, na sexta-feira, 2 horas, eu vou mandar um link para vocês explicando lá que a gente vai fazer uma atividade
onde eu vou resolver sistemas de equações, explicar como que se resolve tipos diferentes de sistemas, vai brincar um pouquinho ali. É uma aula bem direta ao ponto, quase que básica, porque nós não vamos ter probleminhas. Na verdade tem, eu preparei a aula, eu coloquei 2 problemas lá do pudim e do brigadeiro e tal, do café, mas assim, só para ilustrar. A gente não vai pegar exercícios lá da FAMEM, da FAMEP, que especificamente tratam de sistema. Por quê? Vocês vão perceber que nos exercícios, sistema, ele vai ser uma ferramenta que a gente vai usar. Por exemplo, aqui, Rúbia, não é um exercício de sistema de equações, minha querida. É um exercício que nós precisamos do sistema para finalizar ele, né? Então, a gente vai pegar direto ao ponto. A gente já vai pegar o sisteminha e sair resolvendo, tá bom? Então, seria legal vocês participarem. Quem tem mais facilidade, quem já domina, tá tranquilo, é feriadão, pode curtir. Mas quem tem um pouquinho pé atrás com o sistema, eu acho que vai ser bem legal. A gente vai fazer vários tipos e vai ter uma listinha de tarefa para vocês também. E depois, pessoal, no sábado, o Felipe vai dar aula para vocês. Por aqui, eu acho que vocês viram a fotinha lá no grupo, todos viram? Viram lá? Ele vai passar uma aula para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem essa aula, porque talvez vai abrir um pouquinho mais a mente de vocês, escutarem aí mais um professor que é fissurado em neurociência e para vocês entenderem a importância de às vezes vocês terem que pegar o exercício para fazer, sabe? De ter quase, como ele põe o nome, é uma oficina, vocês vão ter quase que brincar um pouco com ele ali, mas participem, tá? Acredito que é 1 hora e 20 de aula, pelo que ele falou para mim. Então, depende muito das dúvidas e tal. Se tiver menos dúvidas, então acaba mais rápido. Mas aí, pessoal, seria legal vocês ouvirem aí o que ele tem para falar. É uma oficina bem legal mesmo. Aí eu vou ficar no comecinho com vocês ali para abertura. E aí depois eu vou ter um compromisso. Eu vou precisar sair, mas ele vai conduzir, tá? Muito legal. Esse é o meu sócio, para quem não sabe, é o Felipe. E aí vocês vão usufruir de uma aula muito importante, bem legal mesmo. Se vocês puderem participar, então, tá feito o convite, sabadão, 10 horas da manhã, beleza? Bom, Eu sigo ele no Instagram, ele é professor de física, não é? isso, é professor de física. É, eu sigo É, ele no Instagram. o bigodão. Gente boa demais, cara. Ele tem um curso igual ao seu de física, professor? Porque eu tô Ele, procurando um. ele tem a mentoria, o Fábio, só que uma turma já fechou, né, não abre mais vaga. E eu sei que ele tava dando aula para 2 meninas, é, mas é focado para FAMEM e FAMERP também, tá? É igualzinho o que eu faço, tá? Mas eu não lembro o horário agora, se ele tá dando essas aulas ainda, tá? Ah, Beleza? beleza. Bom, mas depois eu posso passar até o contato dele para você conversar, trocar uma ideia com ele. Bom, Beleza. Ver a aula dele primeiro, né? isso ver como ele vai conduzir ali para você ter uma base e tal. Maravilha, então, gente. Fechou? Então, quinta-feira a gente se encontra de novo.